Olá pessoal, retornando então após importar todos os arquivos shapefiles para o PGAdmin. Então estou aqui com o meu último arquivo inserido, que foi o censo municípios. Venho então aqui, volto para o PGAdmin, tabelas, botão direito, né, atualizar. Vão aparecer aqui agora 6 tabelas, né, a tabela do sistema de referência espacial que nós já tínhamos, e as 5 tabelas então que nós criamos nesse processo de importar os arquivos shapefile para o banco de dados. Então nós tínhamos os shapefiles, né, o arquivo shapefiles, e agora nós temos então esses arquivos, né, transformados em tabelas do banco de dados, o que facilita bastante o nosso trabalho no dia a dia e, claro, é essencial para nós darmos continuidade no nosso desenvolvimento aqui da unidade 5. Voltando aqui para o QGIS, tá? Então o que nós estamos visualizando aqui são os shapefiles, né? Então eu abri, né, os shapefiles aqui no QGIS para exportar, tá? Vamos deletar todos eles aqui. Vou remover todas as camadas, tá? Confirmar aqui. Agora eu não tenho mais nenhuma camada aqui. Então, quando a gente vai visualizar os shapes, né, abrir os shapes no QGIS, a gente vem aqui, né, no navegador e, né, habilita, clica 2 vezes ou puxa aqui, né, o shape e ele vai abrir, vai habilitar aqui no nosso navegador. Agora que eu inseri essas tabelas no banco de dados, esses shapes no banco de dados, eu posso visualizar eles aqui, tá? Então não visualizar os shapes, mas sim as tabelas. Para isso, então, eu venho em camada, adicionar camada, adicionar camada PostGIS, e já aparece aqui a minha conexão, como nós tínhamos visto antes. Na verdade, a gente entrou nesse ambiente aqui para configurar a nossa conexão BDGEL. Então, vou conectar aqui. No momento que eu conecto, vai habilitar o esquema public, expando, e vai aparecer então as nossas tabelas que estão lá no banco de dados. Tá? Então, todas estão no esquema public, aqui o nome de cada uma, tá? A coluna, o nome da coluna é geométrica, o nome de todas é geom, né? Eu expliquei anteriormente por quê, né? Que é uma convenção, mas pode ser qualquer nome. O tipo de dado que definimos na criação, ou melhor, ele definiu na importação, né, dos dados como geometria mesmo, são multipólygons e o sistema de projeção Sirgas 2000. Tá? Então notem que esse multipólygon foi ele mesmo que configurou, né, que criou essas geometrias, leu e viu tem multipólygons, então configurou o tipo espacial da nossa tabela, da nossa coluna geométrica na tabela como multipólygon. Tá? Para adicionar então aqui, para a gente conseguir visualizar o que está na tabela, então a gente vem aqui direto, né, seleciona cada um ou cada um deles, tá? Vou pegar aqui os estados, por exemplo, adicionar. E aí vai adicionar, e agora nós não estamos vendo os shapefiles, nós estamos vendo o que está armazenado lá dentro da tabela. Tá? E onde é que está essa coluna geométrica aqui, né? A coluna geométrica fica aqui, armazenada. Vamos ver se a gente consegue consultar aqui outra que apareça aqui, Estados do Brasil. Nossas consultas estão demorando um pouquinho, né? Como eu falei antes, acho que é porque a gente está gravando aqui, está com o OBS Studio ativado, eu acredito que seja por isso que esteja demorando um pouquinho as consultas. Retornou aqui. Tá, agora sim, nós conseguimos ver então, visualizar a coluna geométrica. Tá? Então, nós temos o ID, eu consultei aqui os estados do Brasil, nós temos o ID de cada estado, né? Eu limitei a 5, então ele pega esse ID, é o que ele cria, né? E apesar de nos estados do Brasil nós termos diversas colunas aqui, né? Diversos atributos, né? Tem o ID que ele criou quando importou para o banco de dados, a coluna geom que ele botou em primeiro lugar aqui, em segundo no caso, né? Depois do ID, e todos os outros atributos aqui. Apesar disso,
Né, o que a gente consegue visualizar prontamente aqui é o ID e a coluna G1, justamente porque ele pega nesse processo de importação do shapefile para o banco de dados, ele coloca essa coluna na segunda posição. Tá? E a geometria que a gente está vendo lá, de cada estado, ela está armazenada aqui. Tá? Então, cada dessa sequência aqui de caracteres, né, que tem o texto e número, cada uma dessas sequências aqui, então, armazena ou melhor, cada uma dessas sequências não armazena, ela é, de fato, aquela geometria. Tá? Então, a geometria lá do shapefile foi traduzida, né, está armazenada aqui. Então, isso aqui é a geometria armazenada no banco de dados. Quando eu acesso, né, o QGIS e faço aquela conexão, adiciono a camada aqui, o QGIS vem, tá? Pega a tabela e ele lê esse conjunto de caracteres aqui, essa linha, dessa célula, e desenha então a geometria que está aqui. Tá? Então cada geometria está armazenada aqui. Tá? Aqui eu só tenho 5 estados porque eu coloquei aqui, limitei a 5, tá? Na minha consulta. Tá? E os demais atributos, não sei se a gente vai conseguir visualizar eles aqui, mas eles não estão nem mostrando aqui. Tá? Então a gente estaria depois da coluna geométrica. Tá? Aqui eles, ó. Então eu teria que sempre fazer isso que eu fiz agora, né? Pegar, passar, mover o cursor aqui até o final da tabela para consultar os outros atributos, né? As outras colunas. Tá? Então eu estou falando aqui atributos e colunas, né? Então são os atributos, na verdade, aqui, né? Eu tenho a tabela Estado do Brasil. Os atributos dela são ID, a geometria, o código da unidade da federação, sigla, tá? Que a gente armazena como colunas no banco de dados. Tá? Então, se eu falar aqui atributos ou colunas, vai ser, né, grosseiramente a mesma coisa. Tá? Então, vamos lá. Temos aqui, então, né, agora todas as tabelas. Para visualizar, então, a gente faz isso, né, a gente adiciona a camada, vem no QGIS, a gente adicionou aqui Estado do Brasil. Vamos adicionar aqui outra camada. Adicionar a camada PostGIS. Claro, eu posso adicionar todas juntas aqui, né? Vamos adicionar censo, municípios, vai demorar um pouquinho porque é maior. Estados do Brasil a gente já tinha selecionado, regiões do Brasil, regiões imediatas e regiões intermediárias e fechar. Então agora o que nós temos aqui, na verdade, são os arquivos das tabelas provenientes lá do banco de dados. Tá? Então, para visualizar a tabela de atributos, da mesma maneira, ó, venho aqui, abrir a tabela de atributos e vou conseguir, então, ler, né, visualizar todos os atributos da minha tabela. Tá? Então, dessa maneira aqui, é que quando a gente trabalha com banco de dados atrelado ao QGIS ou outro software, até o ArcGIS, ArcMap ou outros softwares, essa é a maneira, claro que vão ser, né, botões diferentes ali tudo, mas essa é a maneira que a gente interage, né, com o software de SIG desses antigos interagem, convencionais, desculpa, não antigos, né, o software convencional vai interagir com o banco de dados, tá? Então aqui nós temos todas as tabelas, mas o que nós queremos, na verdade, né, é não usar essas tabelas, é usar as tabelas que nós vamos criar, né, na ordem certa, com o tipo de dado certo, tá? Não certo, mas o tipo de dados que a gente quer, na verdade, né? Então, o que seria o mais apropriado, né? O que a gente imaginou quando fez o projeto lógico, que seria o mais apropriado para esses dados e para a gente conseguir manipular e fazer as operações. Tá? Então, agora a gente vai criar tabelas para armazenar esses dados. Por exemplo, aqui o shapefile que foi importado com a tabela censo municípios, a gente vai copiar esses dados e vai colocar na tabela censo_mun, que a gente vai criar agora. Então aqui está o comando para criar a tabela, né? Aqui estão as colunas dela, os atributos, os tipos de dado, tá? Informando já aqui qual é a chave primária, que é o geocódigo, tá? Então a gente vem aqui, seleciona tudo. Ó, criamos a tabela censo municípios, tá? E se a gente consultar ela aqui agora, essa tabela, ela vai retornar vazio, né? Então aqui tem todas as colunas que nós especificamos ali, a coluna e o tipo de dado, né? Mas ela retorna ainda vazio. Opa, vocês estão vendo só, está dando um delay aqui entre o que está mostrando, tem que cuidar nas duas telas. Está dando um delay entre a minha operação e o que está mostrando no vídeo. Tá? Então aqui
Nós temos todas as colunas que nós especificamos aqui na consulta e o tipo de dado também fica aparecendo aqui nessa consulta, tá? Então vamos proceder, fazer o mesmo procedimento para todas. Aqui eu coloquei até em ordem, ó, coloquei o select para verificar e em seguida já para inserir os dados na tabela, né, censo município. Então vou usar um insert para selecionar os dados, né, selecionar os dados que estão armazenados na coluna censo municípios, desculpa, na tabela censo municípios. Tá? Então nessa tabela aqui, a tabela censo municípios é a tabela que veio lá do shapefile, tá? Tá aqui, ó. Então selecione o CD geocode, o nome do município, a área e tudo mais da tabela censo municípios, né? E insira isso tudo na tabela censo municípios. E aí coloquei aqui a ordem que eu quero que ela insira, tá? A ordem que eu quero que ela crie, ou melhor, ela criou já nessa ordem, né? Então eu tenho que colocar aqui para inserir na mesma ordem, ó. Então primeiro aqui atributo é o CD geocode, depois nome do município, área, então tá tudo aqui certinho, ó, CD, o geocódigo, o nome do município, a área, a população, tá? Então a ordem que eu criei é a ordem que eu tenho que especificar aqui na consulta insert para que ele faça certinho essa inserção, tá? Então vou rodar aqui, se demorar eu vou pausar o vídeo, tá? Ó, e aí aqui está rodando a consulta e essa consulta então insere os dados da tabela censo municípios na nova tabela censo mun. Ó, demorou aqui 14 segundos, não foi muito, né? Eu não tinha visto a tabela na árvore, né? Se tinha sido criada certinho, que eu consultei ela, né? Então vamos aqui na árvore, atualizar. Acho que nós estamos aqui com um delay com relação à minha voz, o que está aparecendo. Tá? Temos ali então a tabela censo mun, aqui. Tá? E podemos verificar aqui então as colunas, né, que nós temos aqui. E para verificar se os dados foram inseridos realmente, né, vamos aplicar um select consultando tudo, né? Então o que o asterisco, como eu tinha falado, ele vem, né, a gente coloca aqui asterisco quando quer que retorne todas as colunas, tá? Da tabela censo mun que a gente criou agora, limitando aos 8 primeiros registros. Então eu vou consultar isso aqui, aplicar essa consulta, ó, e retornou então os 8 primeiros registros da minha tabela censo mun, e olha como fica bem melhor, né? Para a gente visualizar, para trabalhar, para manipular. Isso aqui organizado agora com a geometria lá no final, na mais à direita, na nossa área de visualização. Então agora nós conseguimos, de uma maneira mais apropriada, né, verificar, consultar visualizar todos os dados, tá? E a coluna geométrica foi lá no final, tá? Então esse é um dos principais motivos aqui, né? Além de formatar corretamente os tipos de dados que eu queria para cada coluna, né? Posso, nesse processo, também mudar o nome das colunas, se eu assim desejar, tá? Mas agora ficou mais organizado e nós vamos fazer isso então para todas as tabelas. Ó, vou criar uma tabela aqui, região e média, então, para as regiões imediatas. Lembrando sempre de selecionar todo o código, né? E vou inserir então os dados, ó, que está na tabela regiões imediatas, que veio lá do shapefile. Tá? Vou inserir as colunas, né, o código da região imediata, nome, código da região intermediária também, a geometria da região imediata, inserir na tabela nova, que é a região em média. Tá? Então, aplico a consulta. E essa consulta agora, então, está inserindo os dados, está retirando, não é retirando, mas copiando os dados da tabela região imediata e inserindo na região em média. Ó, voltou aqui que deu tudo certo, né? Vamos retornar aqui os 8 primeiros registros. E aqui nós temos, então, os 8 primeiros registros da região intermediária. Tá?
que apareceu para você só agora, tá? Então, às vezes eu estou falando aqui e que na minha tela está aparecendo já e no vídeo está demorando um pouquinho mais, tá? Tem um delay. Vou criar aqui a tabela região intermediária, tá? Já estamos finalizando esse vídeo, pessoal, que está ficando muito longo. E aí eu gravo outro vídeo com a sequência. Tudo certo, criou a tabela, vamos inserir os dados. Vamos consultar os dados agora, os 8 primeiros registros. Ó, retornou os 8 primeiros registros, então teoricamente fez, né, a importação certa. Vamos criar agora a tabela estado. E inserir os dados. Eu não vou consultar agora que está criando certinho aqui, tá? Depois vocês façam essa consulta, o passo a passo, senão nosso vídeo vai ficar muito longo, tá? Não tem necessidade de repetir o mesmo processo. Criei a tabela agora região, para armazenar, né, os dados referentes às regiões do Brasil. Inserir os dados. E vamos criar nossa última tabela, que é a tabela capitais, tá? Então, e a tabela nova, né, no caso que não tinha lá no capítulo 2. Ó, criou aqui, criei certinho, ó, daí eu defini, né, aqui a geometria do tipo ponto e já configurei aqui também o sistema de referência, tá? Nela, o Sirgas 2000. Tá? Então, selecionando aqui, vamos verificar se criou certinho a tabela. Ó, nós podemos verificar aqui que foi criado, né, as colunas que nós especificamos aqui na consulta, né, o geocódigo, o nome da capital, o código da unidade da federação e, né, a coluna geométrica. E agora que ao invés de nós não copiamos aqui, né, um shapefile, a gente não inseriu como shapefile, né, então a gente vai inserir os dados diretamente, né, informando de maneira textual, né, então informando o geocódigo, o nome de cada capital, o código de cada estado, e a gente vai usar aquele ST John from Text que a gente usou lá no capítulo 4, especificando que é um ponto, as coordenadas de cada ponto e depois o sistema de projeção. Tá? Então seleciona, cuida para selecionar toda a consulta, né? Senão vai dar erro. E aqui então, ó, inserimos aqui a tabela capitais. Tá? Vamos vir aqui agora nas tabelas, atualizar, e agora nós temos 12 tabelas. Tá? E nós vamos, para evitar de deixar muita tabela aqui desnecessária, né, no nosso banco de dados, uma que acaba ocupando muito espaço de armazenamento e outra que começa a confundir muito, né, ao nosso trabalho, né, quando tem muito dado desnecessário. Vamos tirar essas tabelas daqui. Então nós vamos apagar agora, né, para finalizar as tabelas que não necessárias aqui, né. Então vamos apagar aqui as tabelas que inserimos como shape, estados do Brasil. Tá, então para apagar a gente pode dar um drop column, tá? Aqui, ó. Aqui eu estou apagando, né, mostrando duas opções, né? Primeira opção, então tu vem aqui na nome da tabela, né, botão direito e delete, deleta direto ela. Ou a gente pode aplicar aqui o drop table também. Tá? Drop table é o comando que apaga as tabelas. Tá? Eu apaguei duas tabelas, tá? Se eu colocasse aqui drop table só e tentasse apagar as tabelas que eu já criei, né, retornaria dizendo que a tabela não existe. Tá? Então eu uso aqui drop table if exists, que daí ele verifica se existe ele aplica, se não existe não tem problema, ele segue fazendo aqui segue aplicando, né, rodando o código. Tá? Então vou selecionar todos aqui, aplicar. Ó, e ele está dizendo, ó, tabela censo municípios não existe, eu já tinha apagado ali naquele processo manual,
né? Passou, tabela Estado do Brasil também não existe, mas ele continua, no caso ali, a consulta, né? Não travou, se tivesse aplicado só o drop table, ele teria travado. Vou atualizar aqui de novo. E aí, 7 tabelas só, né? Capitais, censo, municípios, estado, região, região imediata, região intermediária, que são as tabelas que eu criei agora, né? Nessa segunda fase do nosso processo do banco de dados. Pessoal, vou parar esse vídeo aqui. No próximo vídeo, continuamos.